impregnado na mente deles, certo? Então sempre perceba isso. O que aconteceu com o povo é também os nossos testes na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. A saída do Egito, ela representa essa nossa conversão, né? Quando nós deixamos de estar no mundo, deixamos agora de estar no Egito, essas dificuldades que eles enfrentaram e que eles passaram, serão também, isso é um tipo daquilo que a gente vai enfrentar também. Então, saindo do Egito, começa um medo. Por quê? Porque lá, pelo menos, a gente era escravo, mas tinha o que comer. E agora, Deus? E agora como que vai ser? Porque você não vai mais trocar a sua liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que agora essa liberdade, ela será vivida e experimentada através da dependência de fé. E muitas vezes a tentação é trocar a liberdade da fé, através da fé, pela garantia da sobrevivência. Então, tendo pouquinho, garantindo pouquinho, a gente vai vivendo aqui no Egito. Mas viver por fé, depender de Deus, orar, e agora o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai fazer em meu favor, eu crer, isso é coisa tentadora, que a gente não quer ir por esse caminho. Então é justamente isso que o povo passa, essas experiências, e também tipifica as nossas experiências também. Pois bem, eles saem do Egito agora, e aí enfrentam o Mar Vermelho, e aí eles reclamam, murmuram, Moisés intervém, abre o Mar Vermelho, eles passam, aí eles já começam a reclamar que não tem o que comer, e depois não tem o que beber. Então eles experimentam do maná, Deus manda o maná, fala do pão vivo que desceu do céu, é Cristo. Primeira experiência após o Mar Vermelho, eles experienciam esse alimento de Cristo, da sua palavra. Esse é o nosso alimento, a dieta espiritual. É Cristo, o maná que desceu do céu, Cristo. E também agora experimentam o que beber. Eles pedem, olha, nós temos sede, a gente vai morrer de sede. Tu trouxe aqui para nós morrer de sede. Então, Moisés fere a rocha, Deus manda ele pegar o cajado, ele fere a rocha aponta para Cristo, o madeiro fere a rocha, Cristo é ferido na cruz, e sai água, a rocha ferida sai água, que é vida. Então Cristo na cruz, ferido pelo madeiro da cruz, verteu vida. Por isso que a dieta espiritual de todo cristão é pão, Cristo, e a água da vida que aponta para o Espírito. É alimento espiritual, comer e beber, essa é a dieta, esses são os alimentos espirituais. Eu e você precisamos comer da palavra e fluir no Espírito. Comer da palavra e beber da água da vida, que é Cristo, fluir no Espírito. Não só comer, porque o alimento, a letra pode matar, a palavra pode matar, mas é necessário beber do Espírito. Essa experiência cristã. Eles continuam então caminhando e agora enfrentam inimigos, que é Amaleque. Amaleque aponta para a carne. Amaleque está o tempo inteiro próximo, muito próximo das coisas espirituais. Então, ele tem essa proximidade, a carne que a gente carrega. E aí, é necessário então resolver, vencer a carne através, primeiro, de Cristo. Cristo, uma posição elevada. Moisés vai ao monte, se assenta sobre a pedra, que é Cristo, descansa. Você só vence a carne no descanso de Cristo, daquilo que Cristo fez. Mas também Moisés está lá intercedendo, e agora Josué está lá lutando contra os amalequitas. Isso tipifica a carne, a luta contra a nossa carne, os nossos desejos, a ira, tudo aquilo que são as concupiscências da carne. É interessante que Moisés está no monte, e tem dois personagens aqui que o auxiliam a manter as suas mãos levantadas. São Arão e Ur. Arão aponta para o sacerdócio, a comunhão. E Ur aponta para aquele que é descendente da tribo de Judá. Aponta para a realeza, aponta para a autoridade. Então é na autoridade da palavra de Deus e na comunhão com o Espírito de Deus, é na comunhão com os irmãos. Você só vence a carne na comunhão e com a autoridade da palavra de Deus. Você não vence a carne, você não vence essa inconstância, você não vence os vícios da carne, você não vence
a ira, você não vence a falta de temperança, você não vence na força, não é na técnica humana, é na comunhão e na autoridade da palavra de Deus. Você precisa usar a palavra, você precisa confessar a palavra, você precisa se apropriar da palavra e declarar a palavra na comunhão. Então tem gente isolada, não vai vencer, não vence carne. Precisa estar na comunhão e no exercício, na apropriação da palavra de Deus. Pois bem, Deus então está carregando esse povo agora e eles têm essas experiências aqui. O primeiro inimigo da nossa vida após conversão é a carne, que estará presente conosco o tempo inteiro. Mas ela é vencida através da comunhão e na apropriação, na declaração da palavra de Deus. Pois bem, Deus então agora leva Moisés até um monte que é o Monte Sinai. É um lugar elevado. A experiência cristã, agora nós ouviremos a voz de Deus no lugar elevado. Quando nós temos a experiência, comemos de Cristo, bebemos do seu Espírito, nós vamos agora sendo conduzidos para uma posição espiritual elevada. E nessa posição espiritual elevada, nós ouvimos instruções de Deus. Assim como Moisés, passa o Mar Vermelho, passou o batismo, comeu do maná, comeu de Cristo, bebeu da água da rocha, bebeu do Espírito. Agora eles enfrentaram a carne, os amalequitas, venceram os amalequitas pela intervenção da comunhão e da autoridade da palavra. Pois bem, agora você está apto a subir em um lugar elevado, vencendo a carne, na comunhão, comendo de Cristo, bebendo do Espírito e depois de passar pelas águas. Agora você está apto, você está no lugar da comunhão, o lugar que você ouve Deus e Deus fala com você. E nesse lugar não é um lugar de milagre, é um lugar de ouvir a voz de Deus, o lugar da presença de Deus, o lugar de desfrutar da presença de Deus. Não são todos que podem chegar a esse lugar. Não são todos, porque precisam vencer a carne para estar no monte, precisa beber das águas do Espírito, precisa comer de Cristo para estar no monte da comunhão e ouvir a voz de Deus. Pode todos ser o povo de Deus, mas nem todos podem desfrutar dessa comunhão. Então, é um caminho, sabe? As experiências cristãs são um caminho. E nesse monte, no Monte Sinai, a coisa mais miraculosa que tem, a coisa mais importante é a presença de Deus. Aqui não foi lugar de milagre. Deus não fez milagre no Monte Sinai. Deus teve comunhão com Moisés no Monte Sinai. Amém? Coisa mais importante na vida cristã, comendo de Cristo, bebendo do Espírito Santo, da fonte do rio do Espírito, é comunhão. Nesse lugar, a transformação, nesse lugar, a direção para a sua vida, para a minha vida. Esse é o caminho, né, de todo cristão. Pois bem, Deus então chama o homem, Deus chama Moisés, e agora, para Moisés, ele traduz o seu caráter e a sua santidade. Deus traduz quem ele é, e agora dá instrução para esse povo, porque esse povo estava escravizado durante muito tempo. A mentalidade deles estava subjugada ao governo do Mamon, do faraó, ao governo, a maneira natural, carnal, caída, mundana de se viver. Assim como nós, estávamos muitos anos escravizados no Egito, aprendendo, nossos pais nos ensinaram como lidar com a vida, mas eram egípcios. A gente estava na cultura do Egito, a gente lidava com dinheiro como o Egito, a gente estabelecia a família com o Egito, a gente tinha um governo na nossa vida que era faraó. Então, agora Deus tira esse povo dessa escravidão do Egito e agora os leva, tá carregando para uma outra terra, uma outra cultura, com outro governo. É isso que Deus está fazendo conosco. Portanto, a gente não vai mais falar igual a gente falava antes. É por isso, eu acho interessante, né? Algumas pessoas, quando a gente está caminhando como igreja, algumas pessoas dizem, nossa, mas não dá para falar nada. Não, dá para falar, mas pode falar tudo. Só que quando a fala está desconfigurada, assim como dentro de casa, a gente, o tempo inteiro, os pais estão comprometidos em alinhar essa fala. A minha filha, o tempo inteiro eu fico intervindo. Quando ela passa do tom, quando o tom dela, que ela fala é demais, não é apropriado para a idade dela. Porque ela não consegue discernir quem é quem. Então, o tempo inteiro, a gente está corrigindo. Não é assim, ensinando a falar. Na vida da igreja é a mesma coisa. Algumas pessoas podem dizer, mas eu tenho medo de falar. Sim, mas então precisa ser aperfeiçoado no amor. Que não é pelo equívoco que vai ser jogado fora. Pelo contrário, vai
quando tem um equívoco, nós vamos redimir, mas a pessoa tem que ser humilde para aprender, então tem que aprender a falar, tem que aprender a relacionar. A gente não sabia relacionar no mundo, a gente era isolado. É a maneira egípcia de resolver, cada um por si, Deus por todos. Esse é o pensamento de Faraó. Agora não, agora é a vida compartilhada em comunhão, misturada uns com os outros, que seremos transformados pelas relações. Precisamos aprender a relacionar, precisamos aprender a falar coisas espirituais, interpretar coisas espirituais. A maneira que a gente vê a coisa agora não é mais natural. A gente aconselha alguém, mas não é da forma natural. São essas experiências cristãs, são essas experiências que Deus agora, ele oferece oferta, promove para o seu povo na saída do Egito. Pois bem, nesse caminho agora, Deus leva Moisés para o Monte Sinai, e traduz o seu caráter e a sua santidade. E aí começa a dar instruções agora, assim como nós somos instruídos na vida cristã, por meio da exposição da palavra de Deus e na comunhão com os santos, que é a igreja. Amém? Deus fala então para Moisés, olha só, Deus, é a sua vida. Você que está conseguindo enxergar a minha e a sua vida aqui? Você consegue enxergar que é a sua vida? Saindo do Egito e agora aprendendo a como viver com Deus? Exatamente assim. Essa é a pedagogia do Velho Testamento. Deus ensinando. Ah, mas olha só, não posso falar nada. Sim, parece que está tudo errado. Está tudo errado. Porque era tudo do Egito. E agora você precisa aprender. Eu e você estamos aprendendo a viver com Ele. Como é que vive com Deus, como é que depende dEle, como é que é a vida pela fé, que tem que crer, que tem que se apropriar da palavra, que não adianta murmurar, que não adianta reclamar, que não adianta ficar ressentido, que agora é assim, que Deus vai usar pessoas, que Deus vai usar situações, contextos para forjar dele o caráter dele em nós. Bem-vindo à vida cristã, em direção à terra prometida. Na comunhão, o desfrute com a sua presença, que é o Senhor. Pois bem, Deus leva esse povo agora, que antes no Egito, vocês acham que eles estavam atentos à voz de Deus? Comunhão com Deus, no Egito você não estava. No Egito, se precisava, a gente pedia para Faraó. Mas agora é dependendo de Deus. Agora Deus quer retomar a comunhão com esse povo, assim como era no Éden. E agora Deus chama Moisés, então, e manifesta a sua presença, dá direção para ele. E agora ele começa a dizer, olha, a maneira que vocês vão relacionar, eu vou dar algumas leis civis para vocês. Vocês não sabem relacionar sozinho. Como que vocês vão julgar as coisas? Não, a gente é livre, cada um faz o que quiser. Não, não é assim. Deus, toda liberdade, ela é carregada de responsabilidade. Sempre é assim. Quanto mais liberdade, mais responsável. A minha filha, ela não é responsável como nós somos lá em casa. Ela é a menos responsável. Na verdade, o Ben-Hur é o menos responsável. E por isso, é a gente que define onde que ele vai. É a gente que define a quantidade de mamar. É bem verdade que ele grita, né? Mas é a gente que define o que ele vai vestir, aonde que ele vai, aonde que ele deve estar, com quem que ele vai relacionar. Somos nós, assim como é a Antonella. Por quê? Porque ela não tem muita responsabilidade. Então, quanto menos responsabilidade, mais limitações. Quanto mais responsabilidade, maior a liberdade. Queremos viver a liberdade? Seremos dotados de responsabilidade. Deus está ensinando o povo. Ah, eu quero ser livre. Mas olha só, então, quer ser livre, filho? Dote-se de responsabilidade. Um filho dentro de casa, eu quero a minha liberdade. Só que não conhece que para a liberdade tem que ser carregado de responsabilidade. Porque senão é anarquia, sem governo nenhum. E aí é o caos. Amém? Então, é isso que Deus fala para o povo. Agora eu vou dar leis para que vocês ensinar como que vocês vivem em comunhão. Nossa, gente, mas agora tem até uma lista para o que eu devo levar no café da manhã. Sim, responsabilidade. É isso, no começo é um suquinho. No começo não precisa nem levar nada. E depois ó, já consegue levar um suquinho, já consegue fazer um sanduíchezinho. Ah, ok, mas eu gosto de levar só coisa pronta. Né? Porque aí é o dinheiro que resolve, né? Não, mas aqui é vida misturada. Se for um bolo que tu fizer, se tiver uma parte de ti ali, melhor ainda. Porque agora a gente está se responsabilizando. Tem uma parte de nós ali.
A vida misturada, porque não é o pagamento de um boleto, não é a instrumentalidade de outra pessoa que vai nos juntar para a comunhão. Não é sobre um lugar, não é sobre comida, não é sobre passar no mercado e comprar um negócio. Tá, ok, pode ser em determinado momento, mas sobretudo não é pagar, porque isso aqui não é Egito, não é boleto, isso aqui é comunhão, é uma parte de nós, é a alegria de estar promovendo algo que vai dar satisfação nas relações, aonde tem amor, há preço, há entrega, há uma parte de nós misturado. Quando eu estou vendo alguém, estou vendo um irmão ali, tem uma parte de mim no irmão, tem uma parte de mim que o irmão está celebrando, está misturado, a gente participou daquele desenvolvimento daquela criança, e quando a gente vê esse irmão se formando, esse filho agora crescendo, a gente diz, tem uma parte de mim, ele fala igual eu, e eu falo também igual ele, nós estamos misturados como Cristo, misturados em Cristo, acrescentados, nós fomos enxertados na videira que é Cristo, a igreja dos irmãos, que não vive de forma isolada, cada um por si, pagando boleto, achando que a gente vai e faz umas oferendas gospel e tá pago. Não! Vida em comunhão que vai sendo transformada, vai nos transformando e nós vamos sendo transformados. Amém. Amém. Isso é só a introdução de hoje, aleluia. Deu 25 minutos, vamos ler a palavra de Deus, aleluia. Aleluia. Bem-vindo ao caminho para a terra de Canaã. Bem-vindo à comunhão que não se tinha. E nesse caminho de responsabilidades e liberdades, tem uma coisa que se chama presença de Deus. Ah, é gostoso demais. Tem honra, tem fidelidade, tem alegria, mas tem responsabilidade, tem preço, tudo isso. Uma família de responsáveis, mas tem uma glória que não existe no Egito. Tem uma presença que nunca se viveu em outro lugar. E é isso que Deus sinaliza para Moisés agora. Eu vou ensinar vocês, Moisés. Aí Deus começa a dizer, olha, vocês vão relacionar desse jeito, em situações de conflitos, da posse de um, posse de outro, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Deus então institui o tão conhecido contexto aqui dos 10 mandamentos, né? Prioritariamente esses 10 mandamentos, que eles são o próten, eles são a semente, eles são a origem, onde todos os outros desmembram a partir dele, né? Se desenvolve a partir desses 10 mandamentos. E aí, Deus sinaliza, aqui no capítulo 23, ele continua sinalizando situações problemáticas entre as pessoas e como se deveria julgar. É isso que Deus está ensinando o povo a relacionar, ok? Capítulo 22, capítulo 23, Deus está falando a sua lei, está ensinando, Deus está sendo pedagógico aqui com o povo, ensinando eles a relacionar e julgar causas entre si. 23 diz assim: ninguém espalhe declarações falsas, aqui ó, fofoca, mentira, nem seja cúmplice do ímpio ao atuar como testemunha maliciosa. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Meu Deus, cada coisa aqui dá uma pregação, mas eu vou tocar aqui, porque senão... Jesus Cristo. Oh, Deus, só aqui já dá outra pregação. É carregar com a maioria. Tá todo mundo indo, ele vai também. Tá todo mundo dizendo uma coisa e não discerne espiritualmente. Mas enfim, vamos lá. Ao testemunhar em um processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria e não favoreça o pobre em um processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Ou seja, só porque você não gosta de tal pessoa, você não está descompromissado da verdade. Seja verdadeiro, ainda que aquela pessoa seja seu inimigo. Ainda que você não goste muito daquela pessoa. Seu compromisso é com a verdade. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da própria carga, não o abandone. Faça de tudo para ajudá-lo com o animal. Olha só. Por isso que Jesus depois, é interessante, já que era o caráter de Deus, mas depois Jesus vai dizendo, Jesus diz, né, no Sermão na Montanha, por que vocês amam somente as pessoas que amam vocês? Isso até o ímpio faz. Se só ajuda quem ajuda vocês, se só ajuda quem vocês podem ter benefício depois. Isso é uma troca, é um comércio. Agora, ajuda quem vocês não podem esperar nada. Como você trata a pessoa que não pode dar nada para você? O que você coloca na sua mesa? É forte isso, né? Arrebenta com a nossa religiosidade. 6.
Não perverta o direito dos pobres do seu povo em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem tire a vida do inocente e do justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno. Interessante. Pois o suborno cega os que vêm e distorce as palavras do justo. Aí você diz assim, não, Deus do céu, alguém me oferecendo dinheiro. Não, não é dinheiro. Bom, é também, né? Só que ele vem travestido. Eu já conheci muitas pessoas que, às vezes, irmãos mal intencionados, eles querem governar, porque quem paga a banda escolhe a música. Oh, Deus, eles querem influenciar a pessoa, eles querem ter o domínio sobre a pessoa. E aí, eles, na vida da igreja, eles são tudo do Egito, né? Treinadinho do faraó. Aí eles vêm, eles não querem se submeter às direções, à maneira que a igreja, por exemplo, né, faz uma comunhão. A gente está na comunhão, e ok, desenvolvendo vida, relacionamento e tal. Mas a pessoa, ele quer ser o centro de tudo, ele não quer andar em comunhão com os irmãos, ele quer ter o governo sobre outros. Então ele convida outro para fazer outras coisas, mas paga tudo. Isso aqui, anos, irmãos, anos vendo isso. Só que as pessoas, ninguém vai chegar e dizer, ó, quero te dar dinheiro para que tu venha. Não, não é assim que funciona. São os benefícios, são os privilégios, são os presentes para ganhar o outro. Aí vai bancando e o outro fica refém. Por quê? Porque ele quer ter o próprio grupo. Já vimos isso muito acontecer. Quer treinar no Egito. E aqui tem um lema no mundo, né? Quem paga a banda, escolhe a música. Entendeu? Aí é no presente. Aí a pessoa não ouve quem foi colocado na vida dela para falar. Não, por quê? Porque o outro dá um monte de benefício. Ele aceita suborno. Mas não tem aparência de suborno, né? Porque precisa ser minimamente espiritual para discernir isso. Aí o outro sempre tá dando um privilégiozinho. Sempre tá pagando aqui para ganhar o coração, para falar. E aí ele junta, é um outro governo, é um faraózinho. Ele tem os seus escravos, os seus súditos. Aí vem um Moisés intervir. Não. Se volta contra Moisés, persegue Moisés, quer matar Moisés. Você tá entendendo? Por isso que Deus estava dizendo, não aceite suborno. Não faça outros deuses. Não pega aquilo que eu dei. Isso, Angélica, é fino, né? É isso mesmo. É essa percepção cirúrgica, né, do espírito. Que às vezes a gente deve ser atento. Pastor, só quer dizer que um irmão que veio me dar um presente. Não, mas a gente deve perceber. Porque tem gente que ele vai sempre estar isolado, ele não está perto de pessoas espirituais. Ele nunca está com Moisés. Ele não está com o povo, ele não gosta muito da lei. Ele gosta de outra coisa. A agenda dele é outra. As pessoas que estão com ele, normalmente é ele que banca essas pessoas. É assim que funciona. Há anos. Só dar retomar aqui um exemplo. Teve uma vez que a gente ia colocar ar-condicionado no prédio de um dos nossos prédios. E aí, naquele momento, então, a gente olha, a responsabilidade agora de todos nós, vamos ver quem são os irmãos responsáveis, que se responsabilizam por auxiliar para colocar o ar-condicionado. Aí tinha alguém que sempre, era uma igreja dentro de outra igreja. Era um faraó que tinha os seus súditos. Aí, ok. Porque ele não queria, ele disse que não concordava que não tinha que colocar ar-condicionado, porque não queria. Mas na casa dele tinha, na empresa dele tinha, mas no prédio não. Ah, entendi. Então é faraó que vai definir o que vai ser feito. E não é o conselho dos irmãos, a igreja e tal. Não, para o prédio não tem que ter. Tá bom. Aí, essa pessoa, depois que foi chamada a responsabilidade dos membros, dos irmãos, os irmãos que colaboram, disse, irmãos, vamos colocar um ar-condicionado. Ele passou de um por um. As pessoas disseram, não, eu vou colaborar com tanto, eu vou ajudar, eu tô com alegria aqui, quero ser generoso, vamos colocar o ar-condicionado no prédio. A pessoa passou de um por um e foi lá e convenceu a não colocar o ar. Sabe por quê? Essas eram as pessoas que ele andava perto, que fazia churrascada, que bancava, que dava presentinho, que coisa e tal. Como é interessante isso. Tá entendendo? Tinha outro povo. Então aqui, quando tá falando isso, eu sei que muitas vezes nós, né, esse suborno, a gente acha que o negócio vai vir com travestido de vai vir na forma de suborno. Não é assim. É muito sutil, tem que ser espiritual.
são os benefícios, os privilégios, os convites, as comunhões, mas aí você precisa olhar assim e dizer, nossa, mas normalmente as pessoas que mais são responsáveis pela família, os mais maduros, as pessoas espirituais, que a conversa ela pende para coisas espirituais, a conversa pende para a palavra, a conversa pende para a presença. Quando a gente sai mais cheio de Deus, mais com vida de Deus, desejando mais a palavra, ou mais ressentido com alguém, mais cheio de si, do eu, mais desanimado, só para ver isso. Aí a gente vai ver se a gente está perto de egípcio ou está perto de hebreu. Entendeu? Porque Deus sabia que isso poderia corromper o povo. E ele diz, não aceite suborno. Amém. Fica pedagogicamente, essa pedagogia do céu aqui, no Espírito, na nossa vida. Esteja perto de pessoas espirituais. Quer saber se uma pessoa é espiritual? Vê com quem ela anda. Com quem ela está perto. Sabe o que eu acho? Que mede o nosso nível de religiosidade. Quando a gente não tem uma agenda em comum da vida da igreja, por exemplo, quais são as pessoas que a gente reúne? Tem gente que só se reúne com o irmão porque no dia do GC e no dia do culto. Só que a vida em comunhão que ele tem nunca é com esses irmãos. Por quê? Porque ele precisa ter uma agenda, cumprir um protocolo de ir no prédio, ir na igreja, mas não ser igreja. De ter comunhão. Então a comunhão dessa pessoa, pastor, a gente não pode visitar um casal. Por favor, claro que sim. Tem que se misturar mesmo. Só que o problema é com quem a gente passa mais tempo. Com quem a gente tem prazer. E aí, sabe, a gente precisa desenvolver isso também com os irmãos, né? De ter alegria. Só que aí, claro, quando é só no começo, a gente vai lá e tal, reúne, mas com o passar do tempo, a gente vai ter que desenvolver um senso de percepção de coisas espirituais. Porque a gente já conhece a pessoa, não vai nos surpreender, não é tudo novidade. Eu já conheço o irmão. Pois é, mas tem comunhão com ele, edificação, de percebê-lo, de pegar a palavra, de deixar essa palavra nos afetar, ok? Amém? Deus está me ensinando. Não oprimam o estrangeiro. Versículo 9. Você sabe o que é ser estrangeiro, porque foram estrangeiros no Egito. Já falamos sobre isso ontem. Plante e colha na sua terra durante 6 anos. Mas no 7º, olha só, as leis acerca do sábado agora. Também já vimos isso. O pastor vai estar repetindo aqui. Claro, eu falei para você. Os 10 mandamentos, e a partir dos 10 mandamentos, há um desdobramento agora, a partir deles. Certo? Então agora a gente vai ver toda a lei, o resumo são os 10 mandamentos. E agora a gente vai ver características. Sabe aqueles asteriscos que tem nos contratos? Que aí quando você abre o asterisco é maior que o contrato. É maior do que aquela sentença. É mais ou menos assim. A lei vou dar 10 aqui, 10 com asteriscos. E aí nesse asterisco tem mais 603 mandamentos. Então lembrando, a lei são 613 mandamentos. 10 é o resumo da lei. Ok? Plante e colha na sua terra durante 6 anos. Mas no 7º, deixe a terra descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Você trabalhará 6 dias, mas no 7º descansará, para que o seu boi e o seu jumento descansem, e o seu escravo nascido em casa e o estrangeiro renovem as forças. Obedeçam a tudo que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Deus agora fala a respeito de 3 festas. Quantas festas? 3 festas. São as festas anuais. Então está falando para quem? Esse povo é hebreu, esse povo é judeu, certo? 3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Então se tem um Deus que gosta de festa, eu gostava de festa no Egito. Então não sabe de nada, inocente. Porque agora tem muito mais festas. Se tem um Deus que gosta de festa e de comunhão, é o nosso Deus. Diz que nós, crentes, gostamos da festa. A gente sempre arruma. Tudo vira festa pra gente. Amém? Aleluia. Tanto é que já em janeiro agora a gente já arrumou um Summer 20. Já arrumamos uma festa. Aleluia. Tem uma festa. Amanhã, aqui em Porto Alegre. É amanhã? Não. Hoje segunda? Não, quarta-feira. Quarta-feira nós temos uma festa, já tem formatura, e vamos fazer um festão, e aleluia. E quinta-feira tem festa em Cidreira, e domingo tem festa em Terra de Areia, e na outra quinta-feira tem mais festa em Osório, e nós vamos visitar os nossos irmãos, porque nós queremos fazer festa. Aleluia. Amém.
3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Celebra a festa dos pães sem fermento. Primeira festa, circula aí, pães asmos, pães sem fermento. Já falamos sobre isso, pães sem fermento. Vamos lá. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso na época determinada, no mês de Abide, pois nesse mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Lembra que a gente fala no culto, né? É algo para compartilhar. Eu vou lá no culto para me encher. Não, você se enche em casa e transborda no público. Gente que vem para receber no culto, que não entendeu o que é o culto. Paulo disse, é por isso que tem muita gente fraca. Por quê? Porque eles acham que culto é para comer. Não, culto é para compartilhar. A gente come em casa. Comer o quê, pastor? Alimento. Tá vendo? A gente tá comendo aqui, ó. Comendo palavra de Deus. Estamos em casa, comendo palavra de Deus. Quando a gente chega no culto, não sei se vocês notaram, mas quarta-feira passada aqui em Porto Alegre, eu já notei um ambiente liberado, um ambiente profético liberado, porque estamos comendo em casa e chegamos no culto para transbordar, aleluia. Estamos cheios de palavra, é isso que está acontecendo conosco. Culto não é para comer, culto é para transbordar, aleluia. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. O que é mão vazia? Chegar e não ter nada, não tem uma palavra profética, está esperando oração e ficou ressentido porque o pastor não foi orar com ele. Deus da glória. E tá de mão vazia. Não. Ninguém chega diante dele de mão vazia. Chega com uma palavra profética. Chega com um louvor. Levante as mãos no louvor. Fala um glória a Deus, um aleluia. Promova alguma coisa. Porque assim que chegamos diante do Senhor. Celebre a festa também da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Então, festa dos pães sem fermento, a primeira. A segunda, festa da colheita. Festa das primícias. Tá vendo aqui? Os primeiros frutos. A primícia do seu trabalho de semeadura. Celebre a festa da safra, quando no final do ano você armazenar as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não me ofereça sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado. O que Deus está dizendo? Eu quero algo puro, não quero aparência, eu quero realidade. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Deus agora dá advertência sobre a conquista de Canaã, como que eles devem proceder. Eis que envia um anjo à sua frente para protegê-lo. Aleluia. Por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Pastor, como é que vai acontecer? Como é que eu vou ir? O Senhor enviará um anjo à sua frente e vai preparar esse lugar. Você vai chegar lá e vai estar pronto. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, porque nele está o meu nome. Se você ouvir atentamente o que ele disser e lhe fizer tudo o que ordeno, serei inimigos dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à sua frente e o fará chegar na terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus e os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o alimento e a água de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Aleluia! Você está ouvindo isso? Você que foi tirado do Egito, você que come de Cristo, bebe do seu Espírito, você que agora foi para um lugar alto, uma posição espiritual em Cristo, que ouve as suas direções, ouça o que o Senhor está dizendo. Olha só, tirarei a doença do meio de vocês. Não aceite doença, o Senhor prometeu. Não vai ser mais como o Egito, debaixo de praga, de doença, de maldição. Tirarei a doença do meio de vocês. Na sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Aleluia, isso é promessa. Farei que você tenha um longo tempo de vida. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão cada nação que vocês encontrarem. O que o Senhor está dizendo? Eu vou confundir os seus inimigos. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Aleluia. Enviarei vespas entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei em um só ano. Não os expulsarei em um só ano. Lembra da coisa miraculosa, apoteótica, instantânea que a gente quer? Deus está dizendo, não expulsarei de um só ano. Caso contrário, a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos diante de vocês, até que vocês se multipliquem o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e desde o deserto até o Eufrates. Certamente,
entregarei nas suas mãos os habitantes da terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Olha o que Deus falou. Não faça aliança com os deuses deles. Tem coisa que você não pode permitir e fazer aliança. Tem gente que, se estiver perto da sua casa com seus filhos, vai trazer prejuízo. Quando eles estiverem maduros, aí você pode enviá-los. Mas não dá para fazer aliança no começo. Cuidem das influências. É isso que Deus estava dizendo, porque em pouco tempo seu filho já está falando o que o outro está falando lá. Então a aliança, o tempo que ele mais passa com pessoas, sejam entre os cristãos, seja entre o meu povo. Porque senão os deuses, as músicas, a cultura, as falas lá dos outros deuses vão influenciá-lo. E daqui um pouco ele vai estar corrompido, adorando outros deuses, falando outra coisa, outra cultura, e vai estar misturando. Isso vai ser problema e uma armadilha para vocês. Amém. Amém. Vamos lá, 24. A confirmação da aliança, então. Deus confirma a aliança aqui no capítulo 24. Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem a certa distância, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés foi até o povo e lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade aspergiu diante do altar. Em seguida pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Depois Moisés tomou o sangue, tomou o sangue aqui, pegou, certo? Pegou a bacia e aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Aleluia! Você está entendendo que eles tinham que estar debaixo do sangue? Pegou o cordeiro, imolou o cordeiro e aspergiu o sangue. Lá no Velho Testamento o cordeiro está lá, Cristo. A aliança é por meio daqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 autoridades de Israel. Perdão. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles contemplaram Deus, comeram e beberam. Agora Moisés na presença de Deus. Então o Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra. Olha o momento então, as tábuas, os 10 mandamentos, a lei, as tábuas de pedra com a lei. As tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus, e disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites.
Quanto tempo? 40 dias e 40 noites, ok? Grave isso. Deus agora levou Moisés para um monte e disse que daria a lei para ele, certo? Ok? Que escreveria essa lei nas tábuas de pedra, certo? Ok? Pedra, a lei na pedra. Deus agora diz, lembra que Deus tirou esse povo do Egito, que não sabia como relacionar. Desde Adão, o homem perdeu esse relacionamento saudável com Deus. E agora Deus deseja ainda estar entre o povo. Deus deseja relacionar com o povo. E Deus diz agora para eles, olha, eu quero estar entre vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Ah, Deus, mas nós estamos de mudança. A gente saiu do Egito, mas agora a gente está indo para a Terra Prometida. Pois é, mas eu quero estar me movendo o mover de Deus em meio a vocês, em meio ao caminho de transição. Tá bom. Então agora, eu quero que vocês façam um tabernáculo para mim. Olha, chegamos então no tabernáculo. O tabernáculo era transitório. Era tenda, tabernáculo, e depois era fixo. Templo. Tabernáculo e templo, eles são a mesma coisa, só que um está num lugar fixo, que é o templo. Como ele estava em transição, era móvel, tabernáculo. Tabernáculo era móvel, templo era fixo. Amém? Mas as duas coisas, quando fala de templo e tabernáculo, está falando da comunhão, da presença de Deus. Deus desejando estar no meio do povo. Ok? Esse é o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Tá bom. O Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-o de todo aquele que tiver disposto a dar de coração. Uau, já começa aqui. Deus está pedindo oferta. Ah, sim, o Senhor disse para os israelitas trazerem oferta. Tá, mas vamos lá. Esse povo não era escravo? Não tinha sido escravizado há pouco tempo? Eles não tinham nada. Mas na saída do Egito, Deus não colocou coisas na mão deles? E era para quê as coisas? Para eles, viver por eles mesmos, fazer o que quiser. Viver bem, né? Tem tudo isso? Tem desfrute disso. Mas a finalidade daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Deus disse, eu quero que vocês agora construam um lugar para eu habitar no meio de vocês. É por isso que desde o deserto, o Senhor nos dá provisão para nós cumprirmos o seu propósito. E é óbvio que daí as nossas casas, e a gente vai ver um pouco mais para frente, Deus dizendo para o povo. Sabe o que é interessante? É que as casas de vocês estão forradas, vocês moram numa casa boa, tem um bom carro, não falta nada que comer, beber e vestir, tá tudo bem, mas eu não tenho lugar para mim. Deus fica incomodado com esse povo. Porque para Deus não tinha, mas Deus colocou tudo aquilo, e no mínimo, Deus está dizendo, no mínimo, coloquem isso a serviço da minha presença. O tabernáculo, o templo, hoje é o quê? A igreja, amém? Bíblia, tá? Porque se alguém não concorda com isso, daí eu não sei que tem que arrumar outra coisa. Bíblia. O Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Por que disposto a dar de coração? Porque não é obrigatório, Deus ama quem dá com alegria. Essas são as ofertas que deverão ser recebidas deles. Ouro, prata, bronze. Não, pastor, é o resto que sobrou, um pedaço de feno, um pouco de coisa, que sobrou, né? Vamos dar aqui. Ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho. Cordeiro tingido de vermelho. Aleluia. Couro fino, madeira de acácia. Azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O que Deus estava dizendo? Eu quero agora essas riquezas, eu quero agora que eles ofertem para eu construir um lugar para eu habitar no meio deles. Eles vão manter a minha casa, o lugar que eu estabeleci para ter comunhão com eles. Tá bom. Aí olha só, Deus então falou para eles levarem oferta para construir o quê? Vamos lá, bem pedagógico aqui. Construir o quê? Tabernáculo, certo? Maravilha. Só que agora a primeira coisa que Deus fala,
Bom, deveria ser as dimensões do tabernáculo. Deus poderia já falar como que seria o tamanho do tabernáculo, coisa que ele vai falar um pouquinho mais para frente. Deus vai falar. Só que não foi agora, depois que Deus disse que ele deseja um tabernáculo e que é para levar as ofertas, a primeira coisa que ele descreve é a arca. Mas a arca, vamos lá. A arca é um utensílio, era uma caixa, que ali estava uma vara, o maná. Era o lugar da presença de Deus. A arca, que aponta para Cristo. A arca, já sublinha aí, a arca igual Cristo. A arca é a presença, Cristo. Pastor, Deus disse para trazer as ofertas para construir um tabernáculo. Mas ele nem descreveu o tabernáculo ainda, como que é, as dimensões. Ele vai descrever depois. E por que que a coisa mais... Lá no interior da arca, por que que a coisa mais interior, a coisa mais... vamos dizer assim, que estava mais escondida. Por que que é isso que ele revela e pede primeiro? Vai dar as dimensões disso. Porque tudo que Deus faz, primeiro, é do interior para o exterior. Isso aponta da obra, para a obra de Deus nas nossas vidas. É do lugar da presença de Deus, a arca, que é Cristo. O tabernáculo, hoje o tabernáculo aponta para a igreja, mas não existe igreja sem a centralidade de Cristo. Por isso que a primeira coisa para uma igreja saudável, para Deus manifestar e termos comunhão com a sua glória, com a sua realidade, é Cristo. A igreja precisa ser cristocêntrica, não é a personalidade poderosa, o dom, o irmão, o pastor com o dom poderoso, o apóstolo, o bispo, o arcebispo, o querubim, serafim, sei lá que título que dão. Que a pessoa, não, é Cristo, uma igreja que existe comunhão, glória de Deus. Cristo é o centro, Cristo. E a obra que Deus faz não é propriamente a primeira coisa mais importante que descreve. Deus está dizendo a primeira coisa que vocês vão fazer. Sabe o que é? Cristo, a arca, a presença. É a coisa mais importante. Aí Deus começa a descrever agora cada utensílio desse tabernáculo. Então pensa o seguinte, uma casa, um tabernáculo, uma tenda grande, e ela vai ter subdivisões, certo? E vai ter material, vai ter móveis, utensílios, e cada utensílio tem um significado, certo? Tudo no Velho Testamento tem um significado, amém? Eu não vou aqui, essa parte aqui é riquíssima, e aí tem que ser quando a gente estudar o curso de seminário pastoral que a gente vai ter, ok? Aí a gente vai desmembrar cada coisa. Você imagina, se na leitura a gente já fica aqui, um capítulo a gente já fica uns 20 minutos aqui, você imagina quando desmembrar cada coisa. Então assim, eu vou dar umas pinceladas aqui, mais ou menos, só para a gente entender um pouco alguns símbolos aqui, mas para nós fluir na leitura aqui, tá bom? A gente vai estudar um pouco mais à frente. Por enquanto a gente está dando algumas pinceladas, que já está sendo glorioso. Glória a Deus. Vamos lá? Faça uma arca de madeira de acácia. Tá? Então o primeiro item revelado é a arca, que aponta para Cristo. Deus sempre começa do interior para o exterior. Da arca para o exterior. A arca deveria ser de madeira de acácia. A acácia é uma madeira extremamente nobre e forte, rígida. Isso aponta para o caráter de Cristo, certo? Alguém extremamente forte e posicionado, caráter forte, imutável de Deus, certo? Madeira aponta para a humanidade de Cristo. Madeira aponta para a humanidade, madeira da terra, uma madeira forte, a humanidade de Cristo. Olha o que diz. Com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Irmãos, olha só, isso aqui agora, ele vai dar as dimensões. Então é uma parte que a gente vai ver muitas medidas. Por quê? Porque tudo que Deus faz tem muita ordem. E tudo tem um símbolo, ok? Então tinha dimensões específicas. Então várias coisas que a gente vai ler agora, especialmente nos próximos livros da Bíblia, vai ter muita medida, muita coisa, ok? Só que tudo tem um significado. Então, a gente vai passando aqui e saiba que agora está dando as medidas. Como que eu vou fazer? Faz uma caixa para mim. Como? Que tamanho? Eu quero fazer 2 por 1 de altura. Aí eu quero que dentro tenha isso, eu quero que revista assim, coloca na borda assim, pinta dessa cor. É isso que está acontecendo. Faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. 11. Revista de ouro puro.
peraí, pastor, é madeira. Sim, é madeira, revestida de ouro. A madeira aponta para a humanidade de Cristo. O ouro aponta para a divindade, a glória de Cristo. Ele era puramente homem e totalmente Deus. Isso apontava para Cristo. Portanto, é de madeira revestida de ouro. Ele era humanamente divino e divinamente humano. Revista de ouro puro, por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fungir 4 argolas de ouro para ela e prenda aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. As varas permanecerão nas argolas. Pastor, a argola na arca? Sim, mas por quê? Porque ela teria que ser movida. Isso aponta para o mover de Deus. O mover de Deus é por meio do seu Espírito. O mover do Espírito Santo. A arca vai se mover. A arca nos acompanha. A presença nos acompanha. Toda vez que o povo continuava andando, a arca teria que ser movida. Por isso que tinha que ter argola. Isso aponta para o mover do Espírito Santo. Vamos continuar, senão, Deus do céu, vamos lá. Depois faça a vara 13. Depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro e encaixe nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro, com 2 côvados de meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido. Então ficava 2 anjos na tampa da arca, certo? 2 anjos de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e outro na outra extremidade, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Só enquanto eu continuo a leitura aqui, tem algum irmão, os anfitriões aí, que tem uma arca na sua casa aí, que pode pegar e nos mostrar? Se tiver alguém, eu só peço que mostre para todos os irmãos, só pra gente, só uma réplica, só um exemplo aí da arca, que aí a gente já vai visualizando, já vai ficando mais fácil. Irmãos, na minha tela aqui, todo mundo fechou a câmera, Jesus do céu, eu tô sozinho aqui. Não, tem a Ariane aqui, a Ariane tá aberto, tá vendo aqui. O André agora veio a vida, haja luz, aleluia. Agora vi todo mundo, ó. Tá, se tiver aí, ó, meu amor tá ali, André, Thiago Bittencourt, glória a Deus, Laura. Geraldo. Eu tenho. Tem? Pode mostrar aí? O André, alguém? Não sei se dá. Tô conseguindo ver? Chegar? Não, só vira a câmera. Tô vendo. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Tá. Ricardo, já vai mostrando a sua aí, Ricardo. Sim, só um pouquinho. Por favor. Aqui é o tabernáculo e a arca aqui embaixo. Não. Tá sendo por revelação, a gente não tá conseguindo ver. Tem que abrir a câmera aí. Geraldo, só pode fechar a câmera, só fecha o microfone. Só fecha o microfone. Isso. Fecha o microfone e pode mostrar. Isso, ali tá a arca. André, pode continuar mostrando aí. Não tá aparecendo da Grazi aqui pra mim. Abra uma câmera aí. Será que é só pra mim que não tá aparecendo? Tá o meu não aí? Consigo, pastor. Tô com tá efeito. Pra mim não tá. Ah, é. Grazi, ela tá mostrando? Pode colocar. Replica aí, coloca na tela principal. Aí, ó.
Aí, ó. Tá aí a arca. Olha aí, ó. Os querubins, certo? A tampa, pode tirar a tampa aí? Só que pode tocar na arca, Grazi? Essa pode porque tá em Cristo, tem o sangue, aleluia. Amém. Ok? Então, aqui ficava, então, as tábuas, o maná e o perdão, né? E aí, olha só. Ela deveria ser revestida. Era de madeira de acácia, mas toda revestida de ouro, que aponta para a glória, a divindade de Cristo, certo? Aí tá. E aí deveria ter, então, essas argolas, e nessas argolas aqui sendo colocadas, então, as varas de madeira de acácia para que pudesse ser transportada. Isso aponta para o mover do Espírito Santo. A arca apresenta a presença, se move. Amém? Vai passando aí, só vira a arca aí. Eu não deu, entendeu? Porque tem um efeito no fundo. Isso. Olha só. Isso é uma réplica da arca. Os querubins ali em cima, um voltado para o outro. Mantenha aí, Grazi, que eu só vou continuar a leitura aqui, só para analisar essa parte, e aí a gente já consegue vendo aqui. Peraí. Isto. Os querubins 20. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então essa é a arca da aliança. Tipifica Cristo, a sua presença. Amém? Obrigado, Grazi. Obrigado, grato, irmão Geraldo. Grato, irmão André Ricardo. 23. Faça uma mesa de madeira de acácia. Olha novamente, a mesa agora vai falar da mesa dos pães. Era o outro utensílio dentro do tabernáculo, certo? A mesa dos pães. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro. Novamente, a divindade, a humanidade revestida da divindade de Cristo. E faça uma moldura de ouro ao redor. Também faça também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e a moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prendas aos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, a fim de que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia. Faça as varas de madeira de acácia. Faça as varas de madeira de acácia revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça os seus pratos e recipientes de ouro puro, como também os seus jarros, as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Olha o que é interessante aqui. Agora, tem outro utensílio. Primeiro, a arca, presença. Depois, a mesa fala do lugar de comunhão, presença e comunhão. Cristo, na comunhão de Cristo. É isso que tem dentro do tabernáculo. Não existe desfrute da presença sem comunhão. Meu Deus, você está percebendo isso? Tá, mas não tem a presença? Tem. Mas no tabernáculo tem a mesa dos pães, que é o lugar, mesa é para quê? Comunhão. Amém? Essa mesa, ela está diante de Deus, ela está no tabernáculo. A comunhão está no tabernáculo. O tabernáculo aponta hoje para a igreja. E a arca, que é Cristo, está dentro do tabernáculo. Não existe presença de Deus sem Cristo. Mas também tem a mesa dos pães. Mesa dos pães, lugar de comunhão. Pastor, mas olha só, tem gente que diz o seguinte: eu sou igreja, que Deus está em mim. Não, não é assim. Você só é igreja onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele.
Lugar de compromisso e aliança. Vida compartilhada. Sozinho a gente é um membro. Pode ser um membro do corpo. Mas um membro do corpo andando sozinho é um Frankenstein, sei lá o que é. Um monstro. E membro, você não vê, assim, vai ser horripilante. Ver um braço caminhando, um braço andando sozinho pela rua. A cabeça rolando, passando por você na rua. Então, membro, eles estão ligados uns aos outros. Amém? Pastor, então, mas assim, palavra, eu tenho em casa mesmo. Ah, porque eu leio a minha Bíblia, eu faço as minhas orações. Tá bom, deixa eu te falar. No deserto, também, ali quando eles saíram, também tinha maná. Pastor, pois é, tem pão aqui e tinha maná lá. Verdade, maná em todo lugar. Mas comunhão é só no tabernáculo. Você consegue fazer essa diferença? Você consegue ver essa diferença? Maná, palavra, tem na internet. Palavra tem em muito lugar. Mas comunhão, somente no tabernáculo. Você vai desfrutar da presença, da comunhão, somente no tabernáculo, que é a igreja. Então não basta a pessoa, pode ver, maná, mas não tem presença. Não tem comunhão. Não tem arca. Cristo. Lugar de comunhão é o tabernáculo. E a mesa está diante do tabernáculo. Aleluia. Aleluia. O maná vai ter em todo lugar. Mas a mesa da presença, a mesa da comunhão. Amém? Amém? Vamos lá? Continuemos. Agora, outro elemento, o candelabro. Alguns ganharam junto aí, os anfitriões ganharam junto com a arca, o candelabro. Quem pode mostrar aí para nós? O candelabro, tem aí? É um castiçal, lembra-se disso? Vamos lá? Vamos lá para nós finalizar aqui. Grazi tem aí, algum dos irmãos tem aí? Abre a câmera aí. Vamos lá, só porque fica mais fácil de nós visualizarmos. Olha aí. Aí, tá aí. Olha só. Não estava escrito fé naquele lá, tá? Mas era pela fé também. Aleluia. Vamos lá. Faça um candelabro de ouro puro e batido. Então, o castiçal. Por quê? Porque aqui dentro desses copos aí em cima, se colocava azeite, que simboliza a unção. Amém. A glória de Deus, a unção. Ok. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, fica com ele firme aí. A haste, as taças em forma de flor, e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Deixa eu só falar algo para você. Aqui, eles... Vê que as ramificações aqui estão dando 7 ramificações aqui nesse aqui. Mas, na verdade, eles se tornam um só, certo? Então, os 7, eles se formam uma peça só. 6 braços sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim será com 6 braços que saem do candelabro. No candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro batido. Faça também 7 lâmpadas para o candelabro e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. Lugar de comunhão. O tabernáculo também tem o lugar da unção que ilumina. A unção que traz revelação, a luz que ilumina. Os cortadores do pavio e as suas bandejas serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro, faça o candelabro com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazer o segundo modelo que foi mostrado a você no monte. Aleluia. Obrigado, Grazi. Mais uma vez, gratos. Vamos lá. 26. Faça o tabernáculo. Agora sim, ele vai falar da descrição do tabernáculo.
É o último capítulo hoje, 26? É isso? Não, 28. Jesus ajuda. Vamos. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Então, olha só, agora a descrição do tabernáculo. Você vai ver que tem vários elementos e desenhos aqui. São panos, são tecidos que têm desenhos impressos, impressos, costurados nesses tecidos. 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com os querubins bordados por artesãos habilidosos. Peraí, com que? Querubins. Todas as cortinas terão a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Irmãos, imagine o seguinte, você vai fazer a estrutura de uma casa. Você não tem que revestir essa casa de parede? Sim ou não? Levanta as colunas e depois tem que revestir de parede, certo? Depois tem que fazer um teto, certo? Pois é, não era de material, era uma tenda, então é tecido. Então esses tecidos vão fazer todas as laterais do tabernáculo, a parte de trás, a parte da frente, depois tem cortinas no meio e panos por cima revestidos. Tudo isso é um sinal, é um símbolo de algo espiritual. Eu não vou sinalizar todos aqui, porque mais uma vez isso demanda de muito tempo. Vou passando aqui, mas só para que você entenda então. Imagina uma casa feita de tecido, uma tenda, um tabernáculo todo fechado, certo? É isso. 4. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. 5. Faça 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficarão opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Faça 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. Ó Deus, faça cortinas de pelos de cabra para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas terão a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda as 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 ao outro conjunto. Dobre em 2 partes a sexta cortina na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da última cortina do primeiro conjunto e também ao longo da borda da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir tenda, formando um todo. Quanto à sobra do comprimento das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão um côvado mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo. Para cobri-lo, faça também uma tenda, para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho por cima dessas, e uma cobertura de couro fino. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 10 côvados de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, ao lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações serão montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Tá vendo? Tá falando lateral, a parte de trás, a parte de cima, a parte da frente. A parte de cima, coloca pano, coloca um linho, desenha, une essas cortinas, é isso que tá falando. 24. Nesses 2 cantos, as armações serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola. Ambas serão feitas do mesmo modo. 25. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão de ser revestidos de ouro. Erga o tabernáculo de acordo com o projeto que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados nele.
trabalho artesanal. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro sobre as 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca do testemunho. Olha só, fez a arca, as laterais, a parte de trás, a parte da frente. Agora diz o seguinte: faça um véu de tecido grosso. Esse véu vai dividir o tabernáculo. E esse véu, atrás dessa cortina, então imagine um tabernáculo, imagine uma caixa, imagine uma casa com laterais, uma tenda, né? E essa tenda toda revestida de tecidos, e aí no meio uma cortina, um pouco mais para trás, uma cortina, e atrás dessa cortina ficaria a arca. O véu, a cortina, separará o lugar santo do lugar santíssimo. Peraí, então, tem 2 nomes aqui. Tem o lugar santíssimo, é o Santo dos Santos. O lugar que ficava a arca se chama Santo dos Santos. E na frente, à frente da cortina, né? Atrás da cortina, a arca, Santo dos Santos. À frente da cortina é o lugar santo. E lá fora da arca, do tabernáculo, era o átrio, o lugar de entrada. Pendure 34. Coloque a tampa sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu. A mesa do lado de fora do véu. Ao lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Mande fundir para ele 5 bases de bronze. Faça um altar agora, o altar de holocausto. Espera aí. A gente falou da mesa, a arca, a abro e o tabernáculo, certo? Agora tem mais um elemento, o altar de holocausto, altar de sacrifício. Faça um altar de madeira de acácia, de 3 côvados de altura. Será quadrado, com 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze. Olha só, o material aqui é ouro. Tá falando de ouro? Diz que o material de revestimento é o quê? Bronze. Pastor, mas a arca era de ouro. O candelabro era de ouro. Mas o holocausto, por que não é de ouro? É porque o holocausto era o lugar de sacrifício. E o sacrifício aponta para juízo. E o juízo, o material que simboliza juízo, na palavra de Deus, é bronze. Bronze aponta para juízo. Certo? Então, o holocausto era o juízo, apontava para a obra da cruz, o juízo vindo sobre o cordeiro. É o bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os seus recipientes para recolher cinzas, as pás, bacias para aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em uma forma de rede e argola de bronze para cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da obra do altar de madeira que fica à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão encaixadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas conforme lhe foi mostrado no monte. Certo? Então aqui o holocausto, tudo é de bronze, porque aponta para o juízo. Então imagina o seguinte, você vai matar um animal, vai matar um cordeiro, tem que fazer um lugar, um altar, tem que ser de bronze, vai ter uma bacia, tem que ser de bronze, vai ter outros recipientes ali, vai ser de bronze, tudo juízo. O pátio, versículo 9.
tentar mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui para vocês. Se vocês conseguem visualizar. Olha só. Aqui a parte interna. Que é o tabernáculo, certo? Visto da parte interna. Lá a arca. Aqui o véu que separa. Sim, só que aqui, claro, está em aberto, né? É uma imagem para você justamente conseguir olhar. Mas aqui tem o véu que separava a arca da mesa, dos pães, do tabernáculo, do candelabro. E aqui fora vai ter o holocausto, o lugar de sacrifício, certo? Você tem dimensão. Deixa eu pegar uma outra foto aqui. Para que você consiga ver. Aqui. Olha só. Olha só. Aqui está o tabernáculo. E aqui, agora está o holocausto. O altar de holocausto. Certo? Olha aqui na... A minha câmera está fechada? Está aberta? Ok. Está aberta, irmão André. Olha só. Olha só. Aqui, o altar de sacrifício, certo? Agora o pátio, tá falando desse lugar aqui. Aqui. Tá falando desse espaço aqui, o pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Olha só o pátio aqui, ó. Eu só ver o que está acontecendo aqui. Ali tem como só tirar aqui os efeitos. Deixa eu só tirar os efeitos aqui. Consegue tirar aqui? Desativar. Remover tudo. Aê, resolvido. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Agora tá falando. Coloque no local do fundo musical. Ah, sim. Quer colocar aí? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá? Então, vamos finalizar aqui. Porque fica bem melhor. Quando a gente consegue visualizar, fica bem melhor. Conseguiu aí? Perfeito? Ok? Então agora tá falando, olha só. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento. E cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado norte também terá 100 côvados de comprimento. Tá vendo lá? É proporcional, né? E é paralelo. O lado sul terá 100 côvados com linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. O lado norte também terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e ligaduras das colunas serão de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 50 côvados de largura com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para a nascente, também terá 50 côvados de largura. Haverá cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 15 côvados de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, e com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, com cortinas de linho fino trançado de 5 côvados de altura e base de bronze. Todos os utensílios para todo o serviço do tabernáculo, até mesmo todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Olha só, pastor, por que a oferta do holocausto, do holocausto era fora da tenda? Assim, Jesus também morreu fora de Jerusalém. Ele foi levado para fora. Por quê? Porque não era um altar de cheiro agradável a Deus. Certo? Não era lugar de comunhão, era lugar de juízo.
certo? Portanto, o sacrifício deveria ser aqui, feito fora, mas o lugar de comunhão era dentro, na presença, no tabernáculo, certo? Vamos lá? O azeite para o candelabro. Agora volta a questão do candelabro, novamente, ok? Ordene os israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos manterão lâmpadas diante do Senhor, que desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo entre os israelitas para as suas gerações. E aí, por fim, vestes sacerdotais. Agora desenhou o tabernáculo, os seus utensílios, mas agora tem que alguém tem que representar e oferecer esses holocaustos, essas ofertas, ser um representante dentro desse lugar. Quem é esse? O sacerdote. Lembra que Deus falou que faria Israel uma nação de sacerdotes? Ok? Por quê? Porque é aquele que falava com Deus e tinha comunhão com o povo. É aquele que representa. Hoje nós somos os representantes de Deus. Agora, separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas, e também filhos dele, Nadab e Abiú. Preste atenção nesses dois personagens, estamos finalizando, tá? Arão, sacerdote, Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote. Eles também eram da família sacerdotal. Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas. As vestes sacerdotais. Faça vestes sagradas. Que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens habilidosos, aos quais dei sabedoria, que façam vestes para a consagração de Arão, a fim de que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. A fim de que Arão, o seu irmão e os filhos dele me sirvam como sacerdotes. Serão feitas essas vestes sagradas, para as quais serão usadas linho fino, ouro e fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele presos serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Pegue 2 pedras de ônix e grave os nomes dos filhos de Israel. Por ordem de nascimento, 6 nomes em uma pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as em filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes nos seus ombros como memorial diante do Senhor. Uau! Ou seja, o sacerdote, quando entrasse diante da presença, era a representação, era o intercessor, aquele que intercede por nós. Quem é esse? Cristo. Aponta agora para Cristo, o Espírito Santo, é ele que intercede por nós diante de Deus. Aleluia. Faça filigramas de ouro, 13, 14, e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas com uma borda. Tem como aumentar uma dessas? Pega uma dessas e aumenta aí. Prenda as correntes entrelaçadas aos filigramas. O peitoral, olha o peitoral sacerdote agora. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Coloca aí o peitoral do sacerdote. Façam como o colete sacerdotal, de linho fino, trançado de ouro e de fios azul, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Será quadrado com 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura e dobrado em 2. 17. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Olha aí, ó. Olha na tela aí. 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá uma cornalina, um topázio e um berilo. Na segunda, turquesa, safira e quartzo. Na terceira, jacinto, ágata e ametista. Na quarta, crisólito, ônix e um jaspe. Elas são fixadas em filigramas de ouro. Serão 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, faça corrente de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prendas nas extremidades do peitoral.
Prenda nas duas correntes de ouro nas duas argolas, nas extremidades do peitoral, e nas outras extremidades nas correntes nas duas filigranas, unindo-as as peças para as ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as nas outras duas extremidades do peitoral, na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima da costura do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete sacerdotal, como um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome do filho de Israel sobre o coração no peitoral das decisões, como memorial permanente diante do Senhor. Ponha também o Urim e Tumim no peitoral de decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor o meio para tomar decisões em Israel. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra costurada com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alterarão por toda a costura em volta do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Olha só, deveria ter no colete, nas vestes sacerdotais, os sinos, porque o sacerdote deveria entrar no lugar santo. Se fosse aceito, ele voltaria caminhando. Se algo estivesse errado, equivocado, poderia morrer. Portanto, que quando ele entrava, ele estava ligado a cordas. Ok? Porque não tinha certeza que seria aceito diante do Senhor. Hoje, nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Hoje, nós temos certeza que não vamos morrer porque Cristo já morreu. Amém? O sacerdote não era assim. 36. Faça uma diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. Consagrado ao Senhor. Aleluia. Prenda-o na parte da frente do turbante com um cordão azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino, o cinto será feito como obra de bordador. Faça também túnicas, cintos e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes dignidade e honra. Depois de vestir Arão, o seu irmão e os filhos dele, unja-os e ordene-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa, que lhes cubra a nudez. Arão e os filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar o lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o estatuto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Amém. Aleluia. Essa parte cheia de significados. Claro, quando a gente começa a desmembrar um por um, fica tudo muito mais gostoso, né? Mas aí a gente deixa para quando a gente estudar cada livro, ok? Mas rico, né? A palavra de Deus, cheio de símbolos, significados. E prioritariamente, o que deve marcar nosso devocional de hoje? Deus desejou instituir um lugar para a comunhão com o povo. A comunhão é diante da presença. A mesa dos pães da comunhão é diante da arca. Amém. A arca da presença de Deus. Deus deseja habitar no meio do povo. O tabernáculo é Cristo. Hoje Deus habita conosco por meio do seu Espírito. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela palavra cheia de significados, cheia, ó Deus, de apontamentos para símbolos, coisas espirituais. E hoje nós podemos ver, com as lentes da graça, nós vemos o Senhor Cristo em todo momento. Sim, ó Deus,
Faça-nos perceber que hoje nós temos livre acesso à arca, à presença, ao lugar de encontro e lugar de comunhão. Ó Deus, o tabernáculo, a igreja, a arca está no tabernáculo. Abra os nossos olhos para entendermos, ó Deus, e discernirmos a importância de estarmos em comunhão diante da presença, em comunhão com a igreja diante da presença da arca do testemunho. Ó Deus, e nessa arca está ali o alimento, está ali o maná, está ali a autoridade, está ali as instruções que vêm por meio do teu Espírito. Abra os nossos olhos para que consigamos discernir o lugar da tua presença. A tua presença, o lugar que o Senhor fala e se manifesta, é a igreja do Senhor. Nós oramos, te agradecemos pelo dia de hoje, pedimos revelação da tua palavra, comunhão com os irmãos. Ó Deus, e o óleo da unção que está no candelabro, a unção que ilumina, a revelação que ilumina os nossos dias. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Uma boa tarde para você, voltamos amanhã com o capítulo 29, 30, consagração dos sacerdotes, o altar do incenso, tantos elementos aqui em Êxodo, Deus estabelecendo o lugar da sua habitação. Amém? Graça e paz. Nos vemos amanhã. Boa tarde para você. Fábio quer falar, pastor. Tem um recadinho. Irmãos, aqui uma coisa. Instrução a respeito da quarta-feira, formandos, por favor,